não me conhece, eu me chamo Kaellen e eu sou a criadora desse projeto chamado Vem Mulher, que tem a intenção de informar, propor reflexões e também inspirar mulheres ao redor desse mundão. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui que vai contar a história dela, que é uma história um pouco diferente do que a gente está acostumado. Ela tá indo um pouco na contramão do que a maioria das pessoas faz e do que a maioria das pessoas sonha em fazer. Ela é professora, cantora, musicista, intercambista. Ela é estudante e decidiu dar um importante passo para realizar um sonho que ela tem, que é de ser missionária. Ela é uma mulher forte, decidida e com uma energia lá em cima, contagiante, que se você chegar num lugar que ela esteja, vai ser impossível você não prestar atenção, porque ela é assim, ela contagia. E essa pessoa é a Andressa, minha amiga querida. Obrigada por ter aceitado esse convite de vir aqui falar com a gente. Eu tô muito feliz. Prazer. E eu queria que você se apresentasse. Quem é a Andressa? Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui. Muito obrigada, Kaellen. Sou grata por ter me convidado a estar aqui, né, fazendo parte desse projeto maravilhoso. Uma pessoa que inspira muitas mulheres e eu tenho certeza que a nossa história, ela é a história que inspira, que precisa ser compartilhada e que vai fazer sentido em alguma área da sua vida. Então, obrigada a você por estar nos assistindo. Respondendo a pergunta, então, da Kaellen, quem é a Andressa? A Andressa é uma mulher corajosa, é uma mulher inspiradora, é uma mulher influenciadora. A Andressa, ela é filha de um Deus provedor, é filha do João Flávio e da Isabel. Ela é, como a Kaellen falou, muitas das minhas características aqui, fiquei até impressionada, muito obrigada, porque são pontos que você enxergou em mim. Pontos muito relevantes para minha vida. Pro pessoal que não sabe, a Andressa, ela tá morando aqui nos Estados Unidos, aqui em Nova York, mas ela é lá do Brasil e do Paraná. Ela veio pra cá um ano atrás e ela decidiu que ela quer ir embora agora, que ela quer focar em outra parte da vida dela. Mas antes da gente focar nessa parte, Andressa, eu queria que você falasse um pouco pra gente o que te trouxe aqui, o que fez você vir pra cá, pra Nova York, além de fazer um intercâmbio de trabalho, de estudo, o que te moveu e te trouxe até aqui? Pergunta bem interessante também. O que me trouxe aqui é engraçado. Realmente as pessoas que vêm pra cá, elas falam assim, eu vou para os Estados Unidos para ter uma vida melhor, né? Em busca de uma vida melhor, de oportunidades. Mas eu gostava muito da minha vida no Brasil. Eu tinha um trabalho legal, eu tinha a minha família ali me apoiando, eu tinha um ciclo social bacana, eu servia da maneira que eu gostava de servir, e para mim aquilo era suficiente. Então eu não precisava me mudar de país para ter uma vida melhor, porque aquilo ali era o meu melhor. Porém, Deus trabalha de maneiras que a gente não entende, por conta de um propósito. Hoje, estando aqui hoje, eu consegui entender o porquê que eu saí do Brasil. Até então, eu pensava que era uma coisa. Só que depois de ter vivido todo o processo, eu entendi que é outra. E o que era essa outra coisa que você achava anteriormente? Então, antes de vir pra cá, eu tentava ficar me dando uma tarefa. Vamos dizer assim, eu vou para os Estados Unidos pra quê? Tá? Não é pra ter uma vida melhor, porque eu já tenho trabalho, eu já sou formada. Então, eu tive que abrir mão de tudo aquilo. Então, o que eu vou fazer? Tá? Vou melhorar inglês, vou aprender, conhecer uma nova cultura. Esse era meu objetivo, sabe? Era isso, era como se eu estivesse dando uma desculpa a mim mesma, mas sem entender o que eu realmente estava fazendo. E o que aconteceu? Por conta disso, eu pedi sinais. Eu sou uma pessoa, muito espiritual, sabe? Que eu peço muitos sinais para Deus de tudo, cada passo da minha vida. Então eu pedi sinais, confirmações, e tudo que aconteceu eu entendi. Nossa, é hora, pá. Só que sabe o que é engraçado? Eu sempre sentia que era hora de eu me mover. Porque tudo tava bom, mas se tornou uma zona de conforto pra mim. Então aquilo ali tava legal, aquilo ali tava sendo o meu melhor, mas eu tava acomodada. Então não estava mais no projeto certo, da maneira certa que Deus queria que eu estivesse. Então eu entendi depois, mais à frente, eu posso comentar sobre isso, o porquê que Deus me tirou da onde Ele me tirou, e agora Ele está movendo as águas novamente de uma maneira que eu não tinha entendido, que eu falei, o quê? Como assim? E simplesmente disse sim, aceitei.
pelo meu propósito. Então foi tudo por conta de um propósito que eu tenho na minha vida, um chamado. As pessoas perguntam, mas eu não tenho propósito. Nosso propósito é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Se a gente estiver fazendo isso, nós já estamos cumprindo. Porém, cada um tem um chamado. A Kaellen, ela é uma terapeuta, ela é uma pessoa que gosta de ouvir. Então você tem essa linguagem, você tem essas características com esse chamado e você ajuda pessoas com isso. E eu tenho um chamado diferente, mas também, olha só, um propósito de honrar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos, servindo. Então esse é o propósito, só que com chamados diferentes. Então Deus tem um chamado na minha vida, só que para isso eu sempre sentia falta, quando eu morava no Brasil, de algo assim. Cara, tá tudo legal, tá tudo maravilhoso, mas eu sinto que falta alguma coisa. Eu comentava isso com os meus colegas de trabalho, eu não me sentia 100% completa, porque eu via todo mundo fazendo aquilo, um trabalho legal, a vida legal, só que eu falava assim, tá faltando alguma coisa. Tem algo faltando. O que é, sabe? Parece que eu não me vejo fazendo isso o resto da minha vida. E eu tinha medo de me mover, porque aquilo ali é o que eu estudei a minha vida inteira, o que eu me formei, me graduei, que eu dei meu sangue, meu tempo, e do nada eu teria que desistir e ir para algo novo. Então eu tinha medo do novo. Então o medo estava tentando me impedir de viver o novo, me paralisar. Entende? Mas aí eu falei assim, olha, medo, ou você vem junto ou você fica para trás, mas eu tô indo. E aí eu vim parar aqui por conta de um chamado mesmo dessa busca, essa sede de tá, Deus confirmou, ele tem alguma coisa para mim, eu só vou. Mas sem saber exatamente o que era. Eu não sabia exatamente o que era, eu tinha planos. É óbvio, eu fiz um caderninho meu, coloquei meus planos, minhas metas morando aqui, mas tudo mudou, tudo foi diferente. Errei demais em muitos aspectos. Os erros me trouxeram aprendizado e as formas positivas, maneiras positivas, os acertos me trouxeram mais conhecimento sobre quem eu sou. Entende? Então tudo contribuiu. Que demais, Andressa, muito bom saber. Realmente, eu acho que a tua história traz isso, né? Não tinha nada ruim, né, onde você tava, mas você queria movimento, você queria algo diferente, talvez algo que você nem sabia o que era, mas que te trouxesse algo, que te movimentasse, que te trouxesse mais próxima do teu propósito. Isso. Pra quem não sabe, né, eu conheci a Andressa, nós estávamos estudando juntas, e eu também tava, olha só, mesmo sem, né, ter essa questão dos sinais que você falou, né, mesmo sem eu ter pedido um sinal, mas eu tava num momento que eu estava assim, poxa, eu queria tanto me encontrar numa comunidade, sabe? Eu sentia falta de estar no meio de uma comunidade. E aí eu conheci a Andressa nesse momento, num curso que nós estávamos fazendo juntas. Vi que ela postou que ela estava indo numa igreja, que ela cantava na igreja, e eu falei, poxa, vou mandar uma mensagem pra ela, né? Pra saber como é que funciona. E a Andressa me apresentou essa comunidade. De fato, eu até me emociono, assim, porque foi um momento muito difícil que eu tava passando. E, eu querendo chorar. Isso me trouxe uma paz, me trouxe uma alegria. E foi extremamente importante na minha vida você ter aparecido. E eu lembro que desde essa época, uma das primeiras coisas que você me falou foi que você queria, sempre tinha sido teu sonho, trabalhar com missões. Você não sabia como seria, você nem lembrava, né, quando eu te contei isso. Sim. Mas você tinha me falado que era o teu sonho trabalhar com missões. E, poxa, agora, vou chegar nesse ponto que você tá agora na tua vida. A Andressa, ela estava estendendo o visto dela para ficar aqui nos Estados Unidos no mesmo intercâmbio e ela estava indo para Boston. Ela tava com tudo certo, já passagem, visto pago, todo o processo realizado para ela ir para Boston agora nesse mês. E você me contou que de 3 dias a tua vida mudou, virou de cabeça pra baixo. Exatamente. E você mudou todos os planos. O que aconteceu? O que tá te levando de volta pro Brasil? É interessante, gente. A minha vida é realmente movida por Deus, por meu propósito. Eu estava comentando mais cedo com uma amiga, falei pra ela assim que não importa a forma, Deus sempre vai mover a gente pelo nosso propósito. Por causa do livre-arbítrio, as nossas decisões, que às vezes não são ligadas, Deus dá um jeito de cumprir mesmo assim. Ele nos leva, o que aconteceu comigo? Talvez nem era para mim ter vindo aqui, mas Deus me trouxe aqui porque Ele precisava me preparar para mim voltar
e com o meu propósito, viver ele agora de uma maneira diferente, entende? Então foi isso que aconteceu. Como a Kaellen falou, estava tudo certo, tudo pronto para me mudar. Eu fiz uma lista em dezembro de 2022, eu fiz uma lista de todos os meus planos, mês por mês, tem a minha folha, inclusive, frente e verso, minhas metas escritas, que tudo que eu ia realizar nesse ano de 2023, morando aqui nos Estados Unidos. E então, em uma semana, eu primeiro tive um sonho. Deus fala muito comigo através de sonhos, sabe? Então ele se comunicou comigo e eu escrevi esse sonho. Na mesma hora, escrevi no bloco de notas, e ali durante a tarde eu recebi uma ligação, a pessoa me falando, me fazendo um convite para realizar o meu sonho, sabe? Para realizar exatamente o que eu tinha certeza que Deus tinha para minha vida, que ele já tinha programado para mim. Eu não tive dúvidas que era aquilo, porque é engraçado, tudo que é ligado ao nosso propósito, a gente não tem dúvidas, mas por causa das circunstâncias a gente tem medo. Você entende? Sim. Então vem aquele medinho de, eu vou abrir mão disso, sabe? Mas tá tão gostoso aqui, tá tão confortável, eu vou deixar de fazer isso para viver isso agora, eu vou viver isso mais à frente. Não tô preparada. Exatamente. Então a gente começa a criar desculpas na nossa mente para não viver aquilo porque a gente tem medo. É um medo que nos impede de avançar, de viver, de amar, de perdoar. Então é um medo do que as pessoas vão pensar, sabe? Do que eu tô fazendo? Será que vai dar certo? Então foi tudo isso, as oportunidades. Na hora que veio, eu não tive dúvidas no meu coração. Mas eu não posso ser hipócrita de dizer que eu não senti um medinho, sabe? Senti aquele medo, meu Deus, mas tá tudo certo, o que eu vou falar, como que vai ser? Aí falei com os meus pais, falei com a minha família, meus pais me apoiaram, alguns acharam que era uma loucura, o que você tá fazendo, você é muito nova, só que eu sabia do propósito de Deus na minha vida, é algo individual. Então, assim, você sabe, você sente. E eu fui falar com alguns pastores e eles falaram para mim assim, Andressa, o que está no seu coração? E uma coisa que me marcou foi isso aqui que alguém me falou. Em dezembro de 2023, qual história que você vai contar que vai trazer felicidade no seu coração? Que você ficou nos Estados Unidos, ganhou muito dinheiro, trabalhou, estudou, ou que você foi viver o seu propósito de vida e ser uma missionária? Eu não tive dúvidas. Sabe, assim, não tive dúvidas do que eu tava fazendo, do que... Eu falei assim, se eu estiver abrindo mão de alguma coisa, eu vou estar abrindo mão do meu propósito, porque é isso que eu nasci para viver. Então, eu abracei essa oportunidade, só que para isso tudo tem um preço. Deus quer renúncias. E isso fez eu refletir na minha vida, tudo foi uma renúncia. Tudo que eu vivi ao longo da minha vida, desde a minha adolescência, eu cresci num lar, assim, religioso, sabe? Então, foi tudo renúncia. Eu não podia viver o que todo mundo vivia. Então, foi tudo em regras, em renúncias. Não, você tem que fazer isso, aquilo e tal. Então, Deus me trouxe aqui. Por que Deus me trouxe aqui nos Estados Unidos agora falando? Exatamente por isso. Porque eu estava acostumada a viver numa caixinha. E eu estava acostumada as pessoas fazerem as coisas para mim. Por exemplo... Às vezes eu não orava, mas eu tinha quem orava por mim. Entende? Eu tava acostumada com aquilo ali, com aquele apoio ali. Rede, né? Exatamente, mas e eu? E a minha paixão, e o fogo, e o amor que eu tinha por Deus. Entende? Eu tinha que construir isso. Então Jesus me tirou exatamente do meu meio para ele se apresentar para mim de uma forma diferente. Então aqui nesse lugar, eu realmente longe de... Porque é fácil a gente falar assim, cara... Eu sirvo a Deus, ou qualquer coisa, se você tá num ambiente pra isso, eu sou uma profissão, qualquer profissão que você eu sou uma professora, se você tá numa rede ali inserida, e quando você não tá, você tá num meio totalmente fora da sua zona de conforto, como um peixe fora da água, e aí, o que você vai fazer? Era a mesma coisa então eu estava inserida num meio religioso, saí, como que eu ia caminhar sozinha, por mim mesma? Então eu aprendi a buscar a Deus por mim mesma, orar, ler a Bíblia, sabe? E aprendi a escutar a voz de Deus e realmente amar e ter experiência. Então, ao longo desse ano, do ano de 2022, eu tive muitas experiências com Deus. Eu tive passei por coisas que eu nunca passei antes, me deu crise de ansiedade. Eu nunca senti uma crise de ansiedade. Então, um dia, eu comecei a tremer, eu olhei minhas mãos assim e saí pra fora, tive que sair correndo. Tava nevando, eu lembro, tava muito frio, eu tive que sair até meio que sem blusa, que eu sentia muito calor, um apavoramento. Eu falei, Espírito Santo, o que é isso?
sabe? Eu saí no meio das árvores chorando demais, demais, demais. Eu não conseguia falar com ninguém, fiquei longe de todo mundo. Falei, o que é isso? Me fala pra mim. O que tá acontecendo? Por que eu tô sentindo essa crise? Por que tá me dando essa ansiedade? Isso é algo que eu nunca senti antes. Eu sempre tive o controle. Por que está acontecendo agora? E sabe o que é que eu descobri? A depressão, a ansiedade, as pessoas falam assim, é falta de conhecer a Deus. Não é falta de conhecer a Deus, é falta de você conhecer a si mesmo. Entende? É falta de você viver o seu propósito, você sente um vazio. Então era exatamente isso, eu tava em crise, em confronto comigo mesma. Assim, tá bom, beleza, não vai ser mais com as minhas mãos. Aí eu abri as mãos e falei assim, é o Senhor quem controla, o Senhor tá no controle, e as coisas começaram a andar. Dali uns dias eu já tive o sonho, apareceu a oportunidade, e eu senti uma felicidade que todo mundo me olhava e falava assim, Andressa, o que aconteceu? Tipo, você tá com a luz em você. Eu não conseguia esconder essa felicidade, sabe, que eu tava sentindo, que era de realmente viver meu propósito. É isso, sabe, é isso que me trouxe aqui e o que está me levando é o meu propósito. Estou abrindo mão, eu estou simplesmente decidindo viver o meu propósito. E Andressa, eu já sei, mas o pessoal lá que tá assistindo, eles não sabem. O que é isso que você recebeu esse e-mail para você voltar pro Brasil e que você vai começar agora, assim que você chegar no Brasil? O que é? Conta pra eles. Tá, então é assim, uma escola de missões, eles me deram uma oportunidade, olha, é engraçado, aconteceu de maneira diferente comigo dos outros estudantes. Tudo isso, tipo, detalhezinhos, Deus veio cuidando de mim. Depois eu vou até compartilhar uma experiência, parece assim que é algo... Cara, é tipo assim, é doido, sabe? É umas experiências assim que você fala assim, meu Deus, Deus tá comigo, Deus tá nisso, sabe? Vou ir, Deus vai prover. Então, é uma escola de missões. Eu vou morar nessa escola com outros estudantes. E dentro dessa escola, eles têm um campo de refugiados que eles cuidam, crianças, pessoas. Então, eles alimentam, eles cuidam, eles levam a palavra de Deus. E a gente também sai fazer trabalhos missionários, pregar, a gente serve numa igreja. Então é totalmente algo espiritual, desenvolvido para as pessoas desenvolver. Então eu vou estudar missiologia e teologia. Vou crescer esse conhecimento na palavra, buscar a palavra. Então é algo assim realmente mais espiritual, que abrange em todas as áreas, o emocional, né? Vou aprender a servir. E uma coisa que impactou muito foi que eu sempre tive o controle, né? Eu achava que tinha de tudo da minha vida. E principalmente essa questão financeira, sempre essa independência. Não, eu não quero, sabe? Eu, assim, não queria que ninguém me sustentasse, vamos colocar assim. Então, assim, foi desafiador para mim por isso, porque durante esse tempo eu não vou estar trabalhando. Então, eu vou aprender realmente a viver na provisão do Senhor. E eu pedi um sinal para Deus. Falei assim, Deus, isso é muito desafiador para mim, porque eu não quero, por exemplo, eu não quero viver na provisão de pessoas. Eu não quero, tipo assim, ter que pedir para pessoas me ajudar. Foi algo muito desafiador para mim, sabe, assim, agora eu não vou estar no controle. Então eu estava preocupada com essa parte. E eu fiz um pedido para Deus. Falei, Deus, se o Senhor vai prover, o Senhor é meu provedor, se mostra para mim, me dá uma experiência, só para mim entender. Eu estava na igreja e uma pessoa falou assim para mim, filha, eu senti de te dar uma oferta. Do nada, eu senti de te dar uma oferta. E ela fez oração, me deu uma oferta ali, sabe? Era um valor bem simbólico, mas aquilo ali me fez chorar demais, porque eu entendi, foi o sinal que eu pedi. Aquilo ali não foi questão do dinheiro, foi o sinal que eu precisava para mim entender. Filha, vai, eu tô te sustentando, eu sou seu provedor, sabe? Não tenha medo, seja forte, seja corajosa, não tenha medo de viver o novo que eu tenho pra você. Nossa. Isso aí que você tá vivendo ainda não é nada, entende? Que maravilhoso, Andressa. E uma coisa disso que você me falou de sinais me fez lembrar do sonho que você teve. Eu queria que você contasse, eu já sei, mas eu queria que você contasse para as pessoas também essa outra forma, esse outro sinal que você recebeu, que foi o que fez você entender que aquele contato da escola ter te aceitado, né, depois de tanto tempo, né, mais de um ano que você tinha tentado aplicar para aquela vaga, o que foi esse sonho? Então, esse sonho foi bem interessante. Ele foi assim, eu estava numa casa, era uma casa de madeira com os meus pais,
Os meus pais estavam morando na frente e eu atrás dessa casa. Era um quarto separado apenas pra mim. Tinha uma cama, um banheiro. Eu lembro que eu falei assim, nossa, vou tomar um banho agora, deitar. Do nada, começou a entrar umas pessoas que eu nunca vi na minha vida dentro do meu quarto. Eram crianças. Eu lembro que eram umas crianças morenas, elas estavam assim, só de bermuda. Elas começaram a entrar. Eu vi as características bem certinhas, os detalhezinhos. Começaram a entrar no meu quarto. Eu vi umas pessoas japonesas também entrando dentro do meu quarto. E eu olhei e falei, que é isso? Sabe? Eu lembro que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso aqui. Falei assim, meu Deus, como que eu vou tomar banho e como que eu vou dormir com essas pessoas aqui? Essas pessoas vão me ver, eu não tenho mais minha privacidade. E eu fiquei muito preocupada com isso que me chocou, privacidade. Aí eu lembro que eu saí do quarto, chamei meus pais, gritei os dois, falei assim, o que vocês fizeram? Quem são essas pessoas? Por que vocês deixaram? Eles convidaram aquelas pessoas a entrar no meu quarto. Por que vocês convidaram essas pessoas a entrar no meu quarto? Sabe? Porque e a minha privacidade? Onde que eu vou tomar banho agora? Elas vão me ver. Como que eu vou dormir? Elas vão me ver dormindo. Eu lembro que eles se abraçaram assim, tinha uma área assim. Eles olharam pra mim e sorriram. Aí eu... Que ousados, né? Aí entrei... responder? Aí, tipo, eu lembro que eu fiquei assim, que é isso, né? Aí eu entrei no meu quarto de novo. Eu lembro que quando eu entrei, vi aquelas pessoas andando ali, eu abri uma porta e eu vi uma menina japonesa sentada num banquinho com a outra criança, ensinando essa criança. Era uma criança estrangeira e a professora era estrangeira também. Ela estava ensinando essa criança. Olha que engraçado. Eu não entendi esse sonho, mas eu escrevi ele, tá inteirinho no meu bloco de notas no mesmo momento, sem entender realmente o que significava, mas eu sabia que esse sonho tinha um significado muito forte, ele não era um sonho, era uma visão. Foi isso que eu consegui entender, por isso que eu escrevi ele. Aí passou ali, isso era bem cedinho, umas 6 horas da manhã que eu acordei, passado ali umas 11 horas da manhã, eu recebi daí a ligação da pessoa falando pra mim e tudo mais, dessa escola de missão. Aí eu falei, poxa... Eu falei assim, olha, deu certo, um formulário, né, foi aceito e tudo mais. E deu certo, ele me falou, na hora eu senti o desejo, só que eu não liguei isso com o sonho. Eu não liguei ainda. Até ele me falar isso aqui, que na escola havia um campo de refugiados. Que essas pessoas ali moravam ali, eram pessoas do Afeganistão, né? Então, tinha professoras, tinha uma escola ali para crianças que ensinavam e moravam todos ali naquele campo. E eu iria compartilhar o meu quarto com outras pessoas. Ou seja, eu não ia ter a minha privacidade. Você entende que era o que eu pensava no sonho. Então, assim, Deus falou exatamente para mim o que iria acontecer. Filha, você vai ter que abrir mão de algo que você gosta muito. Mas é por um momento, é uma fase. Você vai ter que abrir mão porque você vai viver isso aqui, ó. Aí ele colocou as pessoas entrando no meu quarto. E por que os meus pais apareceram no meu sonho? Porque durante esse tempo, meus pais vão ser o meu suporte. Entende? Então, eles estavam na frente da casa, eu estava atrás. Eles estavam convidando essas pessoas para entrar no meu quarto, porque eles vão ser o meu suporte. Então, é isso. Ai, Andressa, eu fico arrepiada ouvindo essa história. Eu já tinha ouvido antes, mas é uma história que me toca muito. Porque, pelo fato de eu já ter te conhecido antes e saber que isso tava chamas, né, no teu coração, era algo que você queria muito. É muito bom ver, assim, a leveza que você tem de tomar essa decisão, mesmo sabendo que muitas outras pessoas não tomariam essa decisão no teu lugar, né? Imagina, você tava com tudo certo pra ir pra Boston, tava tudo certinho pra esse mês você ir, e você tomou essa decisão que te deu paz, Isso. Né? Que te faz feliz. E que eu tenho certeza que vai ser algo incrível pra você. Você vai aprender muito, você vai viver o teu chamado, o teu propósito. E eu quero, em dezembro mesmo, voltar a falar com você pra saber como é que foi, né? O que Vamos você manter contato. Sente de tudo isso, né? Como foi esse ano pra você. Andressa, muito obrigada por você ter participado, né, desse momento aqui comigo, contado um pouco da tua história, né? Dessa tua história tão inspiradora. E eu queria que você contasse aqui um pouco pra gente se tem algo, assim, um filme, uma frase, um livro, uma música, algo que te inspirou muito, assim, na vida, que talvez pode ter a ver com essa história que você contou, mas que não precisa ter a ver. Conta pra gente, tem algo, assim, que você queria compartilhar com as pessoas que estão assistindo? Claro. E é uma frase, tá? Que mudou a minha vida.
Eu lembro uma vez, eu era 21 anos de idade. Uhum. Eu cresci num berço cristão, mas eu conheci Jesus, a minha primeira experiência com Jesus foi com 21 anos de idade. É engraçado isso, né? Eu cresci no meio ali que me inspirava, mas eu realmente aprendi a ouvir a voz de Deus com 21 anos, porque eu tive uma experiência com ele e com essa frase. Eu lembro que eu estava assim na pior, foi a pior fase da minha vida. Eu passei por muitos momentos difíceis, estava acontecendo muita coisa entre a minha família, com pessoas muito importantes para mim. Eu vi a morte bater na porta da minha casa e eu falei assim, eu não aceito isso. O que tá acontecendo? Eu vi tudo desmoronando, querendo desmoronar. Então eu tava numa fase muito difícil. Eu lembro um sentimento muito difícil, muito ruim de lidar. E eu falei para Deus, eu fiz uma oração, entreguei a Ele e pedi também para Ele dar um sinal, sabe? Se o Senhor tá comigo em tudo isso, me dá uma... Foi a primeira vez que eu pedi, eu falei experiência, me dá uma experiência. E eu lembro que eu tava sentada assim na minha cama e eu olhei assim e eu vi um papel que tava num quadro meu. É engraçado que eu não tinha visto aquele papel ali antes. É até engraçado eu falar isso, sabe? Porque apareceu ali. Às vezes estava ali, eu não tinha percebido naquele momento, mas foi a primeira vez que aquilo me impactou. A frase era bem assim: terás tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. E aquilo me chocou muito. Foi muito impactante pra mim, porque eu falei, cara, eu preciso dar mais pra Deus. Sabe? Eu preciso dar o meu tudo pra Ele. O que eu tenho oferecido a Ele? E daí eu lembro que me veio aquela passagem que fala sobre... Você já ouviu falar das multiplicações dos pães e peixes da Bíblia? Então, posso compartilhar um pouquinho com o pessoal? Então, na Bíblia tem uma passagem que Jesus estava com a multidão e ele estava pregando e aquelas pessoas não iam embora. Até que a multidão sentia fome. E os discípulos falavam assim, Jesus, dispensa essa galera aí. A galera tá com fome e assim, a gente tem comida aqui pra dar pra eles não. E sabe o que eu acho engraçado? Kellen, você acha que numa multidão de mais de 5.000 pessoas, você acha que ninguém ia ter um snackzinho pra comer? Não, você consegue pensar, tipo, racionalmente que uma mãe não ia ter um snackzinho pro filho? Uma comidinha ali, um senhorzinho, não ia ter uma água, uma comida? Não. Eu acho que muita gente ali tinha comida, porém... A Bíblia fala que havia um menino e esse menino deu 5 pães e 2 peixinhos. Que houve a multiplicação e Jesus foi capaz de multiplicar aquilo ali para todo mundo comer e se saciar e ainda sobrou. Só que sabe que eu vejo a diferença? Aquele menino não era o único que tinha a comida. Ele era o único que estava disposto a entregar. Entende? Então é diferente. Então é o quanto você está disposto a entregar para Jesus. O quanto você está disposto a olhar para ele e não para as circunstâncias. Porque aquele menino, ele não olhou para as circunstâncias. Tipo, cara, é impossível. Isso aqui não vai alimentar ninguém, não vai dar nem pro cheiro. Então ele não colocou defeito, ele não olhou para as circunstâncias, ele simplesmente olhou para aquele que poderia fazer, que poderia multiplicar com um pouquinho que ele tinha. Entende? Então um pouquinho que eu tenho, um pouquinho que você tem, Deus multiplica e se torna muito, é muito na vida de alguém. Então foi exatamente isso. Então terás tudo de Deus. Eu falei, o que é meu tudo? Eu não tenho nada. Tudo é você, a sua vida, é esse pouquinho que eu quero multiplicar. Terás tudo dele. Quando ele tiver tudo de você. A partir desse dia eu lembro que a minha vida mudou. Eu comecei a servir mais. Eu me tornei uma líder na minha igreja. Eu me tornei uma influência no meu meio social. Eu comecei a me posicionar na internet. Comecei a gravar mensagens. Foi algo desafiador para mim. Eu comecei a fazer isso. Postar no meu Instagram. Foi a partir dessa frase que eu vi. Sabe? Então eu aprendi realmente a dar o meu tudo para Deus. E tudo é tudo. Às vezes para você é pouco. Nossa, eu não tenho nada aqui. Mas é o coração. Deus está sondando o coração. Não tem a ver com a quantidade, mas com o teu coração. O quanto você está disposto a entregar aquilo. Linda essa história, Andressa. Muito obrigada por ter compartilhado isso com a gente. Eu agradeço muito a você por ter topado essa experiência de vir aqui falar com a gente, dizer, né, o seu propósito, as decisões que você está tomando, que são decisões muito difíceis, mas muito transformadoras, que vão mudar a tua vida e que vai ser muito incrível pra você. Eu tenho certeza. Obrigada. Obrigada, Andressa, por ter participado. Claro. Espero que a gente se encontre, né, em algum lugar desse Com mundão certeza. afora aí, E a Andressa vamos. missionária. Pessoal, muito obrigada por terem assistido até aqui. A gente fica muito feliz de poder contar a história
história, uma pessoa incrível, assim como a Andressa. Eu espero que vocês possam ter se inspirado na história dela. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem deixar aqui nos comentários, pode deixar, que eu imagino que a Andressa vai adorar responder. Com certeza. Envia lá todas as dúvidas. A gente vai deixar as redes sociais dela aqui também, para que vocês possam olhar, ver o que a Andressa tá fazendo. Muito obrigada por terem assistido até aqui. A gente se vê na semana que vem. Obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigada, Kaellen. A gente se vê na semana que vem. Obrigada. Tchau. Tchau.